E eu queria te convidar a abrir a tua palavra, tua Bíblia, em João 3,16. Esse nem precisa abrir, né? Esse aí é para estar decorado, e está na cachola. João 3,16. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, fala conosco, toca o nosso coração, que o Senhor possa revelar a nós a profundidade, a beleza da Tua palavra, para que sejamos edificados, ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nos 2 domingos anteriores eu preguei aqui em João 3. Aliás, não João 3, eu preguei João 3 e Lucas 16. Lucas 17, ó, o Gilbertão tá afiado. E a gente falou muito sobre o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus. E como os judeus aguardavam esse reino. Como eles desejavam esse reino. A gente imagina, para um judeu do primeiro século, 400 anos, na verdade 470 anos longe da sua terra. Porque o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá durante 70 anos, voltou para Jerusalém, mas pouco tempo depois voltou a ser atacado, e o contexto que a gente vê aquela nação sendo dominada pelo Império Romano. Então, saber que existia uma profecia que Deus traria a libertação para eles era o maior desejo deles. E é interessante, queridos, porque o calendário judaico existia ali o ano de jubileu, né, que era contado ali os anos de descanso da terra. E havia o jubileu, que era justamente a finalização da contagem desse ciclo. E aquele período já era um período de ano de jubileu. Então eles acreditavam que de alguma maneira Deus traria a libertação para eles. Então quando Jesus surge naquele cenário, pregando o evangelho do reino, o coração do povo se encheu de esperança, e eles começaram a olhar para Jesus como o seu Salvador, como o seu libertador. Não na perspectiva que a gente tem hoje. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, a associação que a gente já faz de imediato, Ele é o quê? Ele é Salvador da minha vida. Ele é o Salvador da minha alma. Ele é o Salvador da minha existência. Mas para um judeu, ele olhava para Jesus e fala: Ele é o nosso libertador político. Ele é o nosso Salvador. Ele é quem vai destronar Roma e restaurar o reino de Davi. Essa era a compreensão deles. E a gente, domingo, falou sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, que começou com uma conversa e depois virou um monólogo. Que daí para frente Jesus começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos pergunta: Senhor, a gente tem visto você fazer milagres extraordinários, e nós sabemos que somente um homem usado por Deus pode manifestar tais maravilhas. O que ele queria saber era a respeito do reino. Então, Jesus, o Senhor é o cara, é agora que a gente vai ver o que a gente está tanto desejando. E Jesus fala para o Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Você está desejando algo e você nem sabe que você não está pronto para entrar no reino que você tanto deseja, no reino que você tanto aguarda. E falar de nascer de novo, como eu disse, não era uma linguagem estranha para eles. Por exemplo, alguém que era de outra nação, quando ele se convertia ao judaísmo, ele precisava ser batizado. Ele passava por um processo de circuncisão. Havia ali um ritual para poder purificar o pecador. E eles mesmos usavam essa linguagem: essa pessoa precisa nascer de novo. Então, Nicodemos, um fariseu extremamente respeitado, um homem, uma sumidade de teologia na sua época, ouvir de Jesus, fala assim: você não é crente? Você precisa ser lavado de verdade? Por isso que ele fala: Senhor, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Porque nascido de novo eu já sou.
Eu sou um judeu, circuncidado desde novo. Então, o que é que me falta? E Jesus repete: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, se a obra não for interna no seu coração, você não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus começa ali uma longa explicação para Nicodemos a respeito do reino de Deus. E o verso 16 é a continuação dessa conversa. A gente às vezes lê esse texto meio que desconexo, né? A gente esquece todos os versículos anteriores e a gente perde de vista um pouco o contexto dessa conversa. E o verso 16, olha só o verso, vamos voltar um pouquinho. Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No deserto, Moisés fez uma serpente de bronze, porque Deus, para punir o seu povo por conta do seu pecado, ele colocou ali serpentes abrasadoras que picou todo o povo dele. E para que o povo fosse curado, eles precisavam olhar para essa serpente de bronze. E Jesus fala, da mesma forma como a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, é necessário que o Filho de Deus seja exposto, para que todos aqueles que olhem para mim tenham salvação. E o verso 15 fala isso, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E o verso 16, Jesus começa a dizer aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa noite eu queria falar só sobre esse versículo. Esse versículo vai nos trazer algumas coisas interessantes. A primeira coisa que esse texto nos mostra é o autor da salvação. Jesus diz, por quê? Deus. A nossa salvação é resultado da intervenção de Deus em nossas vidas. Paulo, quando ele descreve a situação do homem em Efésios capítulo 2, ele começa a dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós estávamos debaixo da escravidão da nossa carne, a escravidão do curso desse mundo e sobre o domínio de Satanás. Mas ele diz o quê? Mas Deus. A nossa vida, ela é marcada pela intervenção do nosso Deus. Eu sempre gostei muito de biografia. Sempre gostei muito de biografia. Inclusive, eu estou lendo uma durante esse período. E é interessante que toda biografia vai ter uma virada de chave, não é verdade? Tem aquele momento em que acontece alguma coisa que a história muda, o contexto muda. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe tinha a assinatura da revista Isto É, e vinha sempre alguns brindes, né, para poder segurar, vinha CD. Vocês lembram na época que a gente fazia assinatura de revista, né? Então cada revista tentava manter a sua clientela com algum tipo de brinde. E eu lembro que teve uma série de revistinhas mensais que eram uma revista mensal que acompanhada vinha um livretinho mostrando a história de vários homens de sucesso. Então eu lembro que eu vi ali a história de Henry Ford, né, o criador da Ford, enfim, vários empresários. E era interessante que eram homens que, às vezes, muitos eram pobres, mas em determinado momento alguma coisa aconteceu e a vida deles foi totalmente transformada. O rumo foi transformado. E na nossa biografia, da mesma forma, Deus entrou em cena. Deus é o autor da salvação. Deus é quem procura, Deus é quem vai atrás, Deus é quem promove a salvação. A ideia de que o homem busca a Deus é um engano. Nenhum homem busca a Deus. Mesmo as pessoas que vêm à igreja, elas não estão buscando necessariamente a Deus. As pessoas que não são crentes. O que eu quero dizer com isso? A nossa conversão é um processo. Alguém converte de vez, sim. Mas muitas pessoas levam anos, né? Sendo amaciadas ali, sendo tratadas por Deus até chegar o dia daquela pessoa ter a obra plenamente realizada. Mas a questão é que o homem por si só, ele não busca a Deus. O homem busca a solução para os seus problemas.
O homem busca solução para suas crises. O homem carnal, o homem sem ter um coração regenerado. É isso que ele procura. A pessoa nunca lembra de Deus, nunca pensa em Deus. Mas aí a crise bateu na empresa. Ele não sabe mais o que fazer, vai falir. Aí ele lembra que na rua dele tem uma igreja. A igreja que ele xinga porque faz barulho. A igreja que ele fica com raiva porque os crentes estacionam na porta da casa dele. Mas agora o bicho pegou, desculpa a expressão. E eu preciso resolver meu problema de alguma forma. E a pessoa vai aonde? Para a igreja. Muitos vão. O filho adoeceu, eu vou para onde? Para a igreja. Eu preciso de solução para o meu problema. Não importa onde seja. E muitas vezes a igreja recebe muita gente que vem por isso. Deus pode usar essa circunstância para trabalhar no coração da pessoa? Pode. Pode, a gente já ouviu muitos testemunhos dessa forma. Mas o fato é que um homem não regenerado, ele não busca Deus. É Deus que o busca. É Deus que vai atrás. É Deus que encontra. Aquela série de parábolas que Jesus conta para a multidão e também para os fariseus. A dracma perdida. Ali é Jesus mostrando o caráter do Deus que vai atrás. A dracma perdida é a mulher que revira a casa toda para achar o quê? Uma dracma, uma moeda. Que não valia nada. Uma dracma era menos que um centavo. Um centavo, né? Um centavos. Menos que um centavo. Depois ele conta a história do quê? A ovelha perdida. Que o pastor faz o quê? Vai atrás. Gente, nenhuma dessas histórias você vê a pessoa que ficou, né, aquele que tá perdido, ele está sendo sempre procurado. É a dracma perdida, é a ovelha perdida, é o filho perdido que volta. Mas ele é recebido. Ele é recebido. Então, Jesus está mostrando ali o caráter de um Deus que busca o pecador, do Deus que vai atrás. E Jesus, depois de conversar com Nicodemos, de explicar, ele começa a dizer: porque Deus. É Deus, Nicodemos, não é o homem com a sua religiosidade. Não é o homem com o seu esforço, é Deus. Então ele mostra aqui o autor da salvação. E, em segundo lugar, ele mostra o caráter desse autor. É um caráter o quê? Amoroso. Porque Deus o quê? Amou. Deus amou. Queridos, se nós temos algum tipo de ideia, de compreensão do que é amor, é porque nós conseguimos vislumbrar de maneira muito, muito miúda o amor de Deus. Nós não temos ideia do quanto Deus nos ama. Nós não temos ideia disso. Isso para mim é um negócio muito difícil de entender. Porque às vezes eu fico fazendo essa comparação, né? Eu passo o dia, quando eu estou longe da Sara, também fica me mandando foto, mandando vídeo, né? E quando eu vejo um videozinho, né? Papai, papai chamando, o coração parece que vai explodir. É o amor que dói. Que quando você começa a pensar na possibilidade de algum mal acontecer, você, sabe, espanta esse pensamento da cabeça, porque nem pensar a gente quer nessas coisas. Não é verdade, Gilberto? O coração da gente chega a dar medo. Porque a gente ama. Agora imaginar que esse amor nosso não é uma fagulha do amor de Deus pelo seu povo. É assustador. É assustador. E Deus nos ama de uma maneira incondicional. Incondicional. Nós, em nossa imperfeição, a gente consegue ter um amor muito perseverante em relação a filho. Muito perseverante. Acompanho famílias em que o menino pinta e borda a vida toda. Já passou da idade de consertar e não consertou. Mas a mãe não consegue fechar o coração. Então, o que a gente precisa entender é que Deus nos ama não é porque a gente é bom, é porque a gente é dele. Deus nos ama porque nós pertencemos a Ele, não é porque a gente é bom. Por isso que a gente não pode tentar conquistar o amor de Deus. Gente, não se conquista o amor de Deus.
não se conquista. Nadinha e seus filhos pode fazer alguma coisa, algum esforço para conquistar o seu amor? Não, pode sim fazer um esforço para te deixar mais feliz, mais alegre. Mas o amor não precisa ser conquistado. Não precisa ser conquistado, o amor está ali. O Pai já carrega isso com ele. Deus amou. Deus nos amou. E compreender o amor de Deus é algo muito fora da nossa condição. A gente, na nossa limitação, a gente pensa que Deus ama de uma forma... Deus ama a gente de uma forma madura, então é diferente a maneira como Deus ama. Então, assim, Deus não fica triste igual eu fico, Deus não se desespera como eu desespero. Gente, nós temos dificuldade, nós não temos a capacidade de compreender o nosso Deus. A linguagem que é usada no Antigo Testamento é que Deus nos olha com um olhar de ciúmes. Claro que não é um ciúme doentio, mas a expressão é um olhar de zelo. O salmista diz que os olhos do Senhor nem piscam, de tamanha atenção que Ele dá para a gente. Os olhos deles não piscam. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele está ali, ó. É muito louco a gente pensar que Deus nunca nos perdeu de vista. Desde o dia do nosso nascimento. Deus nunca parou para olhar para o lado assim, ó. Mesmo quando a gente se sente inseguro, mesmo quando a gente se sente desamparado. Os olhos do Senhor, eles repousam sobre os seus filhos. Repousa sobre nós. Porque Deus nos ama. E é interessante isso. Jesus fala: Nicodemos, sabe por quê vocês precisam entender a mensagem que eu estou te falando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui ele entra no terceiro ponto. Aliás, antes disso, né, Deus amou o mundo. A pergunta é, Deus amou, mas Deus amou quem? O mundo. Então o texto fala aqui, o autor da salvação, o caráter desse autor, e Jesus mostra agora o objeto desse amor. Nós somos objeto desse amor. Porque Deus amou o mundo. E mundo aqui, queridos, são pessoas. São pessoas. E nós não podemos ter uma ideia aqui universalista. Algumas pessoas defendem que Deus vai salvar todo mundo no final das contas. Que está vendo, Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas. Não. Aqui o texto não está se referindo a todas as pessoas. O próprio texto vai desenvolver, né, o argumento aqui. Deus amou o mundo. Nicodemos ouviu isso, não foi fácil. Não foi fácil ouvir isso. Por quê? Para quem que o Messias veio? Para o judeu. Agora você imagina Jesus falar para Nicodemos, falar assim, Deus amou o mundo. Deus amou os romanos. Deus amou os bárbaros, Deus amou os etíopes, Deus amou aqueles pelos quais a gente tem desprezo, Deus amou o samaritano. Deus amou o mundo, Nicodemos. Então, essa ideia exclusivista de Nicodemos, de que ele era pertencente dessa herança, só pelo fato de ser descendente de Abraão, começa a ser desconstruída aqui. Começa a ser desconstruída. Todo judeu achava que tinha vantagem sobre qualquer outra nação, por ser descendente de Abraão. Porque a herança era para quem? Os descendentes de Abraão. Só que a gente entende, queridos, que a promessa que Deus faz a Abraão, ela tem um sentido histórico, né, de dar uma terra literal, mas mais fundo do que isso, aquilo tinha um sentido espiritual. Porque nós somos chamados de filhos de Abraão. Abraão é chamado pai da fé. Porque ele foi salvo por crer na promessa de Deus. Então nós somos chamados de filhos de Abraão, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus, de maneira graciosa, chama Abraão
Tira Abraão da sua terra. Tira Abraão daquele contexto de idolatria. E fala, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, e eu serei o teu Deus. Então, a gente, por compreender o Evangelho como cumprimento dessa profecia, em nós, Deus faz isso se valer. Nas nossas vidas, como descendentes de Abraão, recebendo a herança em Cristo Jesus. Então, esse texto fala sobre o autor da salvação, o seu caráter amoroso, o objeto desse amor, que é o mundo, que é o homem. Aqui a gente precisa entender isso, que a palavra às vezes é usada em diversos contextos. O texto pode se referir mundo como o mundo em si, a criação, né? Deus criou o mundo, né, em 6 dias. Ali é uma linguagem, né, um termo específico para mundo. Não ameis o mundo. Não é que é para a gente não amar a criação. Já fala de um mundo de outra perspectiva. Não amar o mundo é não amar o sistema mundano, a visão corrompida pelo pecado, as coisas produzidas e promovidas que refletem uma sociedade, uma humanidade caída. Mas aqui, ao falar de mundo, ele está falando, Deus amou todas as pessoas, não só o judeu. E após falar o objeto desse amor, ele diz aqui a respeito de qual foi a dádiva pela qual Deus demonstrou o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho. Deus amou o mundo dando o seu Filho. Essa foi a dádiva que Cristo expressou na sua encarnação. Deus entregando o seu Filho em nosso favor. Não existe como a gente desassociar Cristo do Deus Pai. A palavra de Deus, ela nos mostra, em vários textos, embora a gente não tenha essa linguagem na Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus triuno. Antes a teologia chamava o Deus trino, só que posteriormente eles entenderam que Deus triuno daria um sentido teológico melhor, né? São 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certa vez, eu tinha um colega, um amigo que eu acabei fazendo quando eu morava em Salvador, Ailton. Ailton, ele passou muito tempo na igreja do Testemunho de Jeová, né? E eu encontrei Ailton, ele não frequentava nenhuma igreja e tal. Eu falei, eu fui um tempo da Testemunho de Jeová e eu conversava muito com ele. Muito, muito com ele. E a nossa amizade aconteceu de uma forma bem interessante, porque eu ficava o tempo todo pedindo a Deus para que me desse a oportunidade de evangelizar os meus colegas de trabalho. Eu trabalhava de segurança numa loja, e aí eu ficava orando o tempo todo. Foi uma época assim, muito, muito especial na minha vida nesse sentido. E eu falava, Deus, me dá uma estratégia para aproximar desse cara. Ele era um cara muito, muito angustiado, sabe, sempre muito inquieto. E volta e meia eu falava com ele, né? Falou, Ailton, tudo bom? Tudo bom, Neilo? Falou, Ailton, eu oro direto por você, viu? Ele, Neilo, obrigado, tal, não sei o quê. E um dia específico, ele estava saindo do plantão dele, aí ele passou por mim, falou, Neilo, chega aí. Era uma segunda, aí ele falou, cara, ontem eu estava com uma tristeza no coração, cara, uma tristeza no coração. E, rapaz, daqui a pouco aquilo começou a sumir, e eu lembrei que você ora por mim, né? Aí eu falei, eu oro muito. Né? Aí ele falou, obrigado, não para de orar por mim, não. Eu falei, Ailton, o que você precisar de mim, cara, eu estou aqui. E um dia ele me chamou para contar a história dele. Gente, que história de família, assim, a expressão é que história desgraçada. As amarguras, as feridas no coração dele. E eu comecei a
propus a ele, eu falei, Ailton, vamos marcar para a gente fazer um devocional? Aí ele falou, vamos, Nilo. Mas que horas vai ser? Geralmente eu entrava às 8, ele entrava às 6 da manhã. A devocional tinha que ser antes dele entrar. Então, eu tinha que me arrumar às 5 da manhã para estar às 5h30 no trabalho, para ter meia hora com ele. E aí, eu ficava com ele ali meia hora, orando, lendo a Bíblia com ele. E aí, depois dava o horário de 6 horas, eu ficava esperando, de 6 até 8, aí eu ia estudar, né? Aproveitava, estava fazendo faculdade na época, aproveitava para estudar, para fazer meu momento com Deus. E um dia, a gente conversando, ele falou, Neilo, mas esse negócio de que Jesus é Deus, cara, esse negócio está errado, Neilo. Eu falei, não, cara, Jesus é Deus. E ele falou, Neilo, não é. E eu comecei a conversar com ele, e na época eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Gente, muita dificuldade, eu tentando lembrar, eu falei, Deus, me traz um texto, Deus. Gente, e foi algo assim de Deus mesmo. Veio Isaías, até hoje eu não lembro o texto, mas na cabeça veio a referência, que e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Gente, aí eu só veio o texto na cabeça, só abri. Na hora que eu li o texto, falei, quase que eu falo em línguas, né, meu povo? E eu falei, Ailton, vamos ler esse texto? Aqui é Isaías falando, Antigo Testamento. Aqui ele está profetizando o Messias. Vamos lá? E um menino nos nasceu. Aqui está falando da encarnação. E um filho se nos deu. O filho de quem? O filho de Deus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. O Antigo Testamento já mostrava a divindade de Jesus. Pai da eternidade. Aí você sabe o que é eternidade? Aquilo que é infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Mas aquilo que é eterno não teve começo e não tem fim. Jesus é chamado de Pai da eternidade. Criador da eternidade. Eu falei, uma criatura dessa é só um homem, Ailton. Jesus é Deus encarnado na terra, Ailton. E você não pode desassociar. Jesus é Deus, Jesus não é um mero homem. E ele ficou vislumbrado e falou, caramba, cara, eu nunca tinha visto esse texto e tal. E, enfim, depois de muito tempo eu saí do trabalho, fui embora. E há 4 anos atrás, eu estava em Salvador com Tamires, passeando na praia. Com quem eu me encontro? Ailton. Casado, crente, firme no Evangelho. E aquilo para mim foi muito especial. Eu falei, Deus, a gente faz algumas coisas que a gente não tem ideia qual que vai ser a repercussão. E às vezes Deus nos dá a alegria de ver o fruto de muita coisa que a gente plantou, né, e não vê nascer. Mas o que eu queria frisar nisso é que Jesus não é um mero homem. Jesus é Deus encarnado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Era o seu único filho. E Deus dá o seu Filho em favor de nós, para nos salvar. Cristo é o maior presente que nós podemos receber de Deus, que nós poderíamos receber do Pai. Não existe outra coisa melhor que Ele poderia fazer ao nosso respeito, porque o homem pecou. O homem pecou e o homem precisava pagar pelo seu pecado. E Deus mesmo promove a salvação do homem. E fala, eu vou mandar o meu filho. E ele vai precisar de viver de maneira perfeita. Eu sempre falo isso. Jesus não só morreu por nós. Jesus viveu por nós. Porque para morrer ele precisava ser santo. Jesus nunca transgrediu uma lei de Deus. No seu pensamento, nos seus sentimentos, na sua palavra, nas suas intenções. E Jesus era homem. Homem como nós. Algumas pessoas dizem, mas Jesus não podia pecar, não existia essa alternativa para Jesus. E a resposta é, Jesus podia pecar? Sim e não. A resposta é essa, Jesus poderia pecar? Sim e não. Por que é que Jesus poderia pecar? Jesus era um homem, como nós, sujeito às mesmas coisas, à natureza, com as suas limitações. Então Jesus tinha cognição, Jesus ele não veio com a chavezinha, sabe aquelas produto que você compra que é só 110, não tem a opção 220
volts. Então Jesus ele não veio como um robozinho programado para fazer a vontade de Deus. Ele veio disposto e comprometido a fazer a vontade de Deus. Mas por que é que Jesus não poderia pecar? Porque a sua natureza não permitia. Gente, para pecar a gente precisa ter o desejo de pecar. O pecado nasce das nossas inclinações. Tiago fala isso, que nós somos tentados pela própria cobiça. Para a gente poder ilustrar bem, gente, é até complicado dar esse exemplo, mas é um exemplo meio nojento. Né? Você passa, está caminhando na fazenda, aí você encontra um animal morto, cheio de bicho, aquele cheiro horrível. Você olha para aquilo, você tem vontade de comer aquilo? Você tem desejo de comer aquilo? Não, a gente tampa o nariz e sai de perto o mais rápido possível. Mas você poderia comer aquilo? Sim. Em alguma circunstância, obrigado, com a arma na cabeça, talvez você comeria. Mas você não tem desejo por aquilo. Essa era a natureza de Jesus em relação ao pecado. O pecado causava repulsa a Cristo. Era incapaz dele fazer aquilo porque aquilo trazia repulsa para a sua natureza. Ele era avesso ao pecado. E ele amava a Deus mais que tudo. Então, Deus amou o mundo dando o seu Filho. Gente, sabe o que é a coisa mais louca de entender? É que o mesmo amor, a palavra de Deus diz que Deus amava a Jesus. Jesus, quando é batizado, a voz do céu ecoa: eis o meu filho amado. Jesus fazendo uma declaração de amor para Jesus, que me dá muita alegria. Você pode se chocar com o que eu vou falar, mas o mesmo amor que Deus tem por Cristo, Ele tem por nós. Sabia disso? O mesmo amor que Deus tem por Cristo, Ele tem por nós. Deus vê a imagem do seu Filho em nós, e por isso Ele nos ama de igual forma. Não é heresia, queridos. Deus nos ama da mesma forma como Ele ama o seu Filho Jesus. Em último lugar, o texto fala aqui sobre o autor da salvação, o seu caráter, o objeto do seu amor, que é o mundo, a sua dádiva, que é o seu Filho. E em quinto e último lugar, o seu propósito. Com qual propósito Ele deu o seu Filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o seu Filho Jesus, para que nós fôssemos salvos por meio dele. É por isso que não existe outro caminho. E o próprio Jesus declara isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para a gente dar mais um nó na cabeça, ele não diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai está em mim, a natureza divina habita em mim. Jesus diz em uma conversa entre os fariseus, ele diz: eu sou. E usar essa expressão, eu sou, para um judeu era algo, o judeu não pronunciava. A palavra Yahvé vem justamente para uma forma de não pronunciar a maneira como Deus se revelou a Moisés. Moisés pergunta: Senhor, qual o teu nome? E Deus diz simplesmente: diga que eu sou. É tão interessante isso, porque é o seguinte, naquela cultura, no Oriente Médio, aquela região ali do Oriente, o ato de dar nome é muito significativo, porque eles acreditavam que o nome carregaria o propósito de vida da pessoa, e não só isso, o ato de dar nome demonstra autoridade. O ato de dar nome demonstra autoridade. Então, no momento em que Deus dá um nome a Adão, e chama Adão de Eva, é interessante que Deus delega a mesma função. Qual é a ordem que Deus dá para Adão e Eva em relação aos animais? Dê os nomes. E o ato de dar nome é um ato de mostrar autoridade e propriedade. Então, naquele contexto, perguntar qual é o teu nome, Deus fala: eu não tenho nome. Ninguém me dá nome, ninguém tem autoridade sobre mim. Eu sou. Diga que o eu sou te enviou. E essa expressão, que é tomada como Yahvé, né, na tradução
Jeová, é simplesmente uma maneira de não pronunciar aquele nome. Mas é interessante isso que Paulo, quando traduz, né, quando ele escreve, ele chama Jesus de Senhor. A mesma expressão que é usada para Deus no Antigo Testamento é a mesma expressão que Paulo usa e os outros apóstolos, entendendo que Jesus era Deus encarnado. Então, Jesus foi dado a nós como a nossa única forma de salvação. Não existe. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai atingir o nível de santidade de Deus. Quem foi mais santo? Nós ou Adão no paraíso? Gente, Adão no paraíso só cometeu um pecado e Deus botou para fora. A gente passa a vida pecando e acha que vai ser salvo pelas obras. Era Deus dizendo, rapaz, não, para mim não serve, não serve. Por mais bonitinho e cheiroso que pareça, se cometer um único deslize, está banido da minha presença. Porque, gente, se Deus é amor, isso é um problema para nós também. Porque Deus, para ser amor, Ele tem que odiar o mal. E se o mal está em nós, nós precisamos temer esse Deus. Então Jesus, por Deus em sua misericórdia, Ele dá o seu Filho para que a sua ira não seja derramada sobre nós. Então, o seu amor é demonstrado dessa maneira. E o texto continua dizendo que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, queridos, o homem, no seu estado de pecado, ele já está sob condenação. Ele não, é isso que a gente precisa entender. Algumas pessoas compreendem o seguinte, que o homem nasce num estado de neutralidade. E à medida que ele vai vivendo, Deus vai marcando ali no papel quantas coisas boas ele fez. Não, deu cesta básica para uma família, ponto positivo. Chutou o cachorro, não, ponto negativo. Foi ajudar o vizinho na mudança, ó, uma boa obra. Né? Xingou o patrão no coração, não. Aí no final das contas, Deus vai pegar um caderno para fazer conta de quantos pecados você teve, de quantos atos de bondade você fez. Gente, não tem isso. O ser humano já nasce no estado de condenação. Nem precisa fazer conta. Só basta um pecado só. Mas Deus dá o seu Filho, porque é o único que tem condição moral de ser responsabilizado pelos nossos pecados. É o único que pode falar assim, põe na minha conta, porque eu não estou devendo nada. Então, queria concluir dizendo que essa conversa é uma conversa muito direta. E Jesus ensina aqui, gente, Jesus está fazendo sabe o que com Nicodemos? Evangelizando. Jesus está pregando o evangelho para Nicodemos. E se a gente precisa aprender a evangelizar, a gente precisa olhar para o mestre. Jesus não tem muito rodeio. Ele fala, eu creio que essa conversa foi uma conversa muito amorosa, uma conversa dura, firme, mas muito amorosa. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você é religioso, você é um homem admirável pela nação, mas você não nasceu de novo. E olha, Nicodemos, deixa eu te falar. Se o teu coração não compreender que eu sou o único meio de salvação, se você não me olhar, se você não olhar para mim, Nicodemos, como o povo de Deus olhou para aquela serpente no deserto, você vai morrer com o veneno da serpente no seu sangue. Você será condenado. Gente, quem foi preparar o corpo de Jesus depois que Jesus morreu? Vocês lembram? Nicodemos. A conversa teve efeito. Então, irmãos, às vezes a gente prega o evangelho, aquela palavra não parece não surtir efeito, mas a semente foi lançada. Eu vi uma vez Augusto Nicodemos contando que... Augusto não, foi Hernandes Dias Lopes, contando que alguém chegou para ele e falou assim, ó, meu tio quer te conhecer, só que ele é ateu e é um cara que entende demais de filosofia. E Hernandes Dias Lopes disse que se preparou para uma conversa, né, daquelas. E foi visitar esse homem. E começou a jogar um argumento, o cara jogar o outro, e pau de lá, pau de cá. E ele já estava esgotado já emocionalmente com aquela conversa. Não tinha nada que convencesse aquele homem a respeito de Deus. E Hernandes disse que, no meio daquela conversa,
Ele falou, rapaz, eu preciso pregar o evangelho, porque em nenhum momento eu falei de Jesus. Eu falei das correntes filosóficas, né, de argumentos ontológicos sobre a existência de Deus. Mas esse cara precisa do evangelho. E ele disse que em determinado momento ele falou assim, eu queria te falar algo. Deus, ele deu o filho dele para morrer pelos seus pecados. Você é pecador, você nasceu em pecado. E Deus abomina o pecado. E começou a pregar o evangelho de maneira muito simples para aquele homem. E ele falou que no final daquela conversa, aquele homem estava de joelhos, chorando, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pregação do evangelho. É isso que as pessoas precisam. Do evangelho sendo pregado de maneira clara e objetiva, sem enrolação. E que Deus nos dê essa compreensão, não na cabeça, aquela compreensão que desce para o coração, de que a salvação do mundo está em Cristo. E nós não podemos reter essa mensagem. Tem uma pessoal que gosta de teoria da conspiração, né? Uma vez eu ouvi um professor meu falando, eu tenho certeza que já inventaram a cura para o câncer. Só que as indústrias farmacêuticas preferem não trazer a cura para poder continuar vendendo remédios, meios de tratamento e tal. Gente, eu particularmente eu não acredito nisso, tá? Mas caso isso fosse verdade, gente, o que é que um ser humano desse merece? Que retém a cura para uma doença tão devastadora. E o questionamento que a gente faz é, e por que é que a gente tem a cura da alma e a gente esconde? Vizinho indo para o inferno, primo indo para o inferno, amigos indo para o inferno, gente que a gente encontra toda semana, joga bola, faz churrasco. E a gente fica com vergonha de falar sobre a mensagem que nos libertou. Que Deus possa nos constranger e nos dar ousadia e intrepidez para pregar o evangelho, assim como Jesus pregou para Nicodemos.